Olá pessoal, paz de Cristo. Olha só que paisagem linda aqui em Angra dos Reis, hein? Dia ensolarado, maravilhoso. Vamos estudar a nossa lição de número 12, o caráter missionário da Igreja em Jerusalém, terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical de 2025. E o texto base está em Atos capítulo 11, certo? Você vai acompanhar na sua Bíblia aí a leitura da Palavra de Deus. O texto áureo está dentro, né, desse mesmo capítulo 11, certo? A verdade prática, né? Faz parte da missão da igreja, a evangelização dos povos não alcançados, por isso que o título da lição é o caráter missionário da igreja de Jerusalém, que é quando a igreja ela rompe finalmente as fronteiras ali de Jerusalém, Judéia, e ela está começando aí aos confins da terra. O início desse alcance da abrangência do ID de Jesus, né, dessa amplitude realmente do Evangelho, tá? Os objetivos da lição são justamente esses, nós refletirmos, né, sobre o papel da dispersão da igreja primitiva, enfatizar a importância da contextualização da mensagem do Evangelho enquanto eles pregavam o Evangelho, que eles vão pregar agora ao novo público, não é mais essencialmente aos judeus. Ainda há uma pequena barreira que nós vamos ver aqui em Atos 11, mas ela rapidamente será rompida pelo poder do Espírito Santo e entendermos que a igreja, mesmo avançando, mesmo contextualizando sua mensagem, ela não perde a sua essência, tá certo? Eu não vou ler a leitura toda, tá? Porque o objetivo aqui é apenas um resumo da lição, vamos acompanhando os pontos e marcando aqui os principais dessa lição de hoje, né? Então, no tópico 1, conforme já falamos aqui, ela é uma igreja consciente da sua essência missionária, né? A igreja primitiva, ela é uma igreja com consciência missionária na sua essência. Havia a separação de evangelistas, a separação específica de missionários, que acontece com Paulo em Atos capítulo 13, até depois desse texto aqui do 11, né? Paulo e Barnabé vão ser separados para uma obra específica. Nós temos o dom ministerial evangelístico, temos Jesus que separa os apóstolos e os envia de dois em dois. Jesus ordena o ID, certo? Mas além do ministério específico de algumas pessoas separadas para evangelização, para o trabalho missionário, para um ministério específico, nós temos a igreja como um todo, ela sendo chamada para cumprir o ID de Jesus e pregar o evangelho, ok? Não é só algumas pessoas, toda a igreja precisa estar envolvida. Então, desde a primeira perseguição, onda de perseguição, em Atos capítulo 8, após a morte de Estevão, né? Estava ali Saulo presente perseguindo a igreja, nós temos já um grupo que chega até Samaria, se lembra disso? E aí se destaca Filipe no meio deles, mas outros também testemunhavam, não era só Filipe. Agora passa o tempo e nós temos já esse grupo já mais, não este grupo, né? Mas já outros cristãos e talvez até esses também que já tinham saído de Jerusalém, ok? E aqui nós já temos até talvez uma segunda geração de discípulos, não essencialmente aqueles mesmos que saíram de Jerusalém. É tanto que esses dispersos, eles até têm uma dificuldade em pregar para os não-judeus, ao passo de que aqueles primeiros, eles pregavam para judeus, mas pela experiência de Pedro, junto com outro grupo em Atos capítulo 10, eles já pregavam aos não-judeus também, aos gentios. É tanto que o Senhor derramou do Espírito Santo sobre os gentios, nós aprendemos isso lá em Atos 10, e eles já entenderam que o Espírito Santo, a salvação, é para os não-gentios também, ok? Mas esse grupo aqui, eles ao chegarem, romper ali a Samaria e chegar na Antioquia, a palavra do Senhor nos diz que eles não pregavam, né? Deixa eu voltar no texto aqui. Eles pregavam somente aos judeus, tá vendo aqui? O Atos 11, verso 19. Eles não anunciavam aos não-judeus. Mas aí quando chegam alguns varões de Chipre, de Cirene, entrando em Antioquia que falavam grego, eles sim anunciam aos gregos, tá? O problema aqui não é nem só a questão da fala, da comunicação, a lição até faz esse comentário,
mas eu queria dizer que ela é até muito mais abrangente. O problema não era falar grego ou não falar grego, a questão não é essa, de fala, de comunicação. A questão era a barreira ainda realmente cultural. Esse grupo, eles não, parece que não tiveram contato com o grupo que teve a experiência junto com Pedro, lá na casa de Cornélio, né, em Atos 10, e nem o grupo que estava em Jerusalém quando Pedro retorna e ele tem que argumentar e explicar o que foi que aconteceu. Já, por isso que eu estou dizendo, é um grupo que já partiu a partir da dispersão de Atos capítulo 8. Eles já estão acima de Samaria já há muito tempo e eles chegam até Antioquia. Só que já tinha discípulos também em Chipre, inclusive lembrando que Barnabé vem de Chipre, se lembra? A ilha de Chipre. O pessoal de Cirene, que é a região ali da Cesareia, né? A Fenícia, que é na região da Cesareia, tá bom? Eu até misturei ali com a questão da Cirene já está em outra região. E a própria Antioquia, que está acima da Judéia ali, certo? Hoje seria a Síria, né? Já acima ali de Israel, etc. Então, nós temos outros discípulos que já estão em outros lugares dispersos, e esses discípulos eles já não têm mais essa questão de achar que o evangelho é só para os judeus. Eles já entendem que o evangelho alcançou os gentios, ok? E a mensagem deles contextualizada é que agora eles já anunciam a Jesus como Senhor, anunciando o Senhor Jesus, em Atos capítulo 11, verso 20, ok? Então, quando eles anunciam Jesus como Senhor, eles não estão simplesmente anunciando Jesus como Messias, não há problema em anunciar Jesus como Messias, mas era uma mensagem muito judaica, porque os judeus esperavam o Messias. Os pagãos não estão esperando o Messias. Eles não conhecem a promessa bíblica veterotestamentária do Antigo Testamento. Então, mas eles precisam receber Jesus como Senhor, né? E diz o verso 21 que a mão do Senhor, enfatizando a respeito de Jesus, era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. Olha a ênfase em Jesus como Senhor, como Quírios. Por quê? Para os romanos, né, o Quírios era quem? Era César, né? Para outros povos, o Quírios, o Senhor, eram os deuses deles, que tinha realmente o poder. Agora os cristãos estão anunciando quem é que realmente manda, quem é que realmente tem poder, quem é que realmente é Quírios, quem realmente é o Senhor. Inclusive essa saudação incomodava, né? Quando o cristão dizia a paz do Senhor, está dando a paz do verdadeiro Quírios, que não é César, não é os governos, não são os poderes, as autoridades humanas. O Quírios é o Senhor, Senhor do céu, Senhor da terra, não é que inclusive manda no mundo material e manda no mundo espiritual e influencia o material através de sinais, de prodígios, e muitos estão se convertendo. A mão do Senhor é com eles, tá? E aí, só que aí Jerusalém manda Barnabé lá. Por quê? Barnabé é o fiel da balança, para ver se esse avivamento, esse movimento, esse povo que está se convertendo lá já além das fronteiras, eles estão alinhados com a palavra de Deus, estão alinhados com a doutrina. É tanto que eles ainda ficam um ano ali com eles. Olha lá, eles foram chamados, depois sobe, Barnabé manda chamar Saulo, né? Tá vendo ali? Que foi ali para Antioquia, e eles ficam ali, ó, durante um ano reunidos naquela igreja, ensinando o povo ali, e os discípulos foram chamados cristãos, não é? Aqueles que pertencem a Cristo, aqueles que são seguidores de Cristo, pela primeira vez são chamados cristãos, né? Então houve uma obra completa aqui de evangelização, de conversão, através do poder da pregação do evangelho, dos sinais, das maravilhas, e um discipulado, que nós não estamos falando apenas de passar conhecimento bíblico, mas é ver aqueles antigos na fé, o comportamento, a conduta, como eles procedem no reino de Deus, como eles realmente ali estão andando na presença do Senhor, nos caminhos do Senhor, e ensinando a doutrina bíblica, tá certo? Àqueles discípulos. Então, nós estamos falando de Atos 11, ok? Em Atos 12 tem ali já
a perseguição política, né, quando prendem Pedro e quando cortam a cabeça de Tiago. E Atos 13, nós vamos ver ali definitivamente, né, o rompimento para o mundo da pregação do Evangelho, quando Paulo e Barnabé são separados para a obra que o Senhor os chamou. Não é? Então são oficialmente os primeiros missionários que vão sair a partir de Antioquia, primeira, segunda viagem, terceira. Nossa lição não vai abordar isso. Eu até fiquei assim um pouco assim, poxa, não vai abordar uma parte tão essencial, né, de Atos, mas na verdade a lição não está estudando Atos dos Apóstolos. É o modelo da igreja primitiva para nós. Então aqui, vamos dizer assim, encerra-se aquele contexto de estar a igreja só ali em Jerusalém, porque então ela definitivamente rompe as fronteiras, né? Ainda temos a última lição que vai falar do Concílio de Jerusalém, certo? Mas já é o rompimento das fronteiras e agora já entra a igreja, não é mais a igreja primitiva, não é mais a igreja primitiva de Jerusalém, é a igreja primitiva do mundo, né? Ali crescendo em graça e no conhecimento do Senhor, discípulos se multiplicando, o ídolo de Jesus se cumprindo em sua amplitude, não é? Alcançando as nações, os povos, fazendo discípulos de todas as nações. É o cumprimento de Mateus 28, é o cumprimento de Marcos 16, de Atos capítulo 1, o derramamento do Espírito Santo com esse propósito de alcançar as vidas para o Senhor, e a igreja precisa continuar vivendo isso, amém? Deus abençoe poderosamente. A gente conclui a lição de hoje então aqui, tá certo? Com essa reflexão sobre o caráter missionário da igreja de Jerusalém. Que Deus abençoe poderosamente. Você vai ficar então aí com essa paisagem linda de Angra dos Reis e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Amém.